A paz, irmãos, a paz, amigos. Estamos iniciando mais um Desafio 365 aqui no nosso programa Conectados. Hoje o desafio do dia 194. Amém. Glórias a Deus. Estamos há 194 dias meditando em ao menos um versículo da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre os corações, ou sobre o coração. Coração insensível. Isso mesmo. Abra bem o seu ouvido, prepara o seu coração para que ele não fique aí insensível à palavra do nosso Deus. E o texto de hoje está lá em Atos 28, o versículo é o 27. Atos 28, versículo 27. Olha o que diz o texto. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Olha que texto, irmãos! Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Atos 28, versículo 27. Nesse texto, se os irmãos entenderem o contexto, o apóstolo Paulo está em Roma. Ele está lá preso, em prisão domiciliar. Mas mesmo ele preso, ele prega a palavra de Deus. E ele começa a conversar com os líderes religiosos ali, com os líderes dos judeus que estão em Roma. Essas pessoas chegam até ele para entender quem é Paulo, o que ele tem pregado. A fama de Paulo já começa aí a ficar mais forte, né? Paulo já começa a ser conhecido. Então, esses líderes se aproximam para entender qual é a mensagem de Paulo. E Paulo então prega Jesus, o Cristo, Jesus, o Salvador, para esses líderes. E neste povo que está ouvindo Paulo, algumas pessoas são convertidas pelo poder do Santo Espírito, mas outras se recusam a ouvir a voz de Deus e endurecem o seu coração. E ali há uma dissolução no grupo e parte do grupo sai ignorando as palavras de Paulo, mas que na verdade são as palavras do próprio Deus. E então vem esse texto: o coração deste povo se tornou insensível. Essas pessoas ouviram a palavra, ouviram a verdade, mas ao invés de abrirem os seus ouvidos, ao invés de abrirem o seu coração, entenderem qual que é a boa, perfeita vontade de Deus para a vida delas, reconhecerem Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, essas pessoas preferiram ignorar, preferiram achar que aquela conversa não tinha nada a ver, que não tinha nada para com elas, e elas viram as costas. E aí esse texto ele fica tão emblemático porque ele fala: se vocês não tivessem aí um coração insensível, se assim não fosse, né, vocês poderiam ver com os olhos, poderiam ouvir aí com os ouvidos, poderiam entender com o coração e poderiam converter-se e seriam curados. Irmãos, a nossa vida muitas vezes ela é uma vida de dor, é uma vida de sofrimento, ela é uma vida que não agrada o coração de Deus, porque o nosso coração é insensível. A palavra de Deus vem a nós, Deus ele fala de forma clara a nossa vida, Deus fala de forma objetiva sobre o que ele espera para nós, mas ao invés de abrirmos os nossos ouvidos, ao invés de recebermos essa palavra falando: Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade na minha vida, nós fechamos os ouvidos e nós achamos que essa palavra é para outro, que essa palavra não é para nós, achamos que essa palavra não tem sentido, achamos que o nosso entendimento é um entendimento muito melhor e muito mais certeiro do que a vontade de Deus.
E quando nós agimos dessa forma, nós barramos a bênção que temos para receber, nós dificultamos o caminho que nós temos que caminhar, nós entristecemos o Espírito de Deus que sempre nos orienta para o nosso melhor, para que nós tenhamos a vida e a vida em abundância. Nós deixamos de ter o nosso espírito curado, a nossa vida curada. Devemos tomar cuidado, irmãos, para que o nosso coração não seja insensível à voz do Espírito de Deus. Devemos tomar cuidado para que o nosso coração não se feche no nosso próprio entendimento, mas que sigamos sempre a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, é expressa por meio da sua palavra. Quando você ouve a palavra, obedeça a palavra, tenha o coração sensível a essa palavra, porque então a sua terra será sarada, então a sua vida será curada, então realmente você terá alegria, paz e de uma forma que excede todo entendimento. Causa contrário, você continuará em rebelião, você continuará em desobediência. Não rebata a vontade de Deus, não rebata a palavra de Deus, mas pegue para si como sendo palavra de vida, porque realmente a palavra de Deus, ela é luz que ilumina o nosso caminho, ela é o remédio que sara as nossas feridas, remédio que cura a nossa alma. Não vamos agir como esses líderes que endureceram o coração e saíram. Não. Vamos manter os nossos ouvidos abertos, o nosso coração sempre preparado para entender a boa vontade de Deus e para praticarmos, para obedecermos à vontade do nosso Criador. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor é bom em todos os momentos. E possamos sempre, ó Pai, estar com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração receptivo à sua vontade, ó Pai. E façamos somente a sua vontade, e nós nos anulemos, ó Pai. Senhor, reine em nós, ó Pai. Perdoe, Senhor, quando somos rebeldes, teimosos, ó Pai. E que no nosso meio, Pai, todos sejamos obedientes para glorificar e exaltar o seu santo nome. E é em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Palavra de hoje, palavra importante para a nossa vida. Vamos ouvir, assimilar a palavra de Deus e praticar a boa e perfeita vontade. Amém? Anota a palavra-chave de hoje. Palavra-chave de hoje é coração. Anota direitinho aí. Coração. O nosso bom Deus permitindo, nos veremos novamente amanhã. Shalom.